Alguns anos, eles não somente passam, eles nos definem. E foi isso que aconteceu comigo nesses últimos 3 anos. Eu passei hoje um tempo revisitando os meus últimos anos e achei que eu queria aproveitar e convidar você para participar dessa conversa comigo. Dessa conversa um pouco mais íntima de tudo o que foi acontecendo e foi se formando no decorrer dos últimos anos. Então eu te convido para pegar o seu chazinho. Eu tô aqui em Yangshu, sentada em frente às montanhas e tô aqui com o meu chá. Você pode pegar o seu também para essa conversa. O meu nome é Liane e esse aqui é o Conversa com Chá, onde a gente fala um pouco sobre filosofia, yoga, meditação e um pouco mais sobre o que define e traz sentido para a nossa vida. E aí eu quero aproveitar e conversar um pouco mais com você sobre isso. Eu quero voltar um pouco no ano de 2022. Em 2022 eu vivia na Tailândia, num período em que eu estava vivendo, eu diria, em contentamento. As coisas estavam muito boas para mim lá, eu vivia em uma situação muito agradável, perto da natureza, na praia, com uma vida em que eu me sentia feliz. E teve um dia, eu me lembro bem, eu estava na praia, simplesmente aproveitando, quando eu tive uma sensação muito forte de que uma fase difícil ia vir, que os próximos anos não seriam fáceis, mas que eles também seriam extremamente importantes para a minha vida. Eu não sei por que eu tive essa sensação, ela simplesmente aconteceu. E não demorou muito e realmente eu descobri que eu teria que ir embora da Tailândia. E logo em seguida eu ainda descobri que estava grávida. Na época eu até achei que fazia sentido, que eu falei, eu sei que a maternidade sempre vem com seus desafios, então pode ser isso. E aí o que nós passaríamos no Brasil como férias acabou se tornando um período maior, porque então resolvemos ficar por lá para que meu bebê nascesse. Começou então o ano de 2023 e junto com ele a maternidade real, quando meu filho nasceu. E para outras mães que talvez estejam aí também, talvez consigam me entender ou não, porque cada é um processo e cada pessoa vive essa fase de uma forma diferente. Mas a verdade é que o ano inteiro de 2023, que foi o primeiro ano do meu filho, é um que eu realmente sinto que eu estava caminhando na neblina. Não por dificuldades por si só, embora elas também aconteciam, mas simplesmente por falta de clareza mesmo. Eu realmente não conseguia enxergar os meus passos. Foi inclusive o ano em que eu acho que eu mais vivi no momento presente. Eu não conseguia enxergar e eu não conseguia pensar em nada que não tivesse ali na minha frente. Parece que a minha visão ficava do mesmo jeito que o recém-nascido só enxerga praticamente pouquinho ali e só consegue ver a mãe. Eu sinto a mesma coisa, em que naquele período tudo que eu conseguia enxergar era aquilo que estava ali na minha frente, que eu estava vivendo ali. Eu não tinha clareza de nada. Eu não tinha clareza sobre mim, dos passos, eu não conseguia tomar decisões. E todo aquele processo, além de toda a questão hormonal, privação de sono e todas as coisas que realmente voltam com a maternidade, foram muito intensas. E eu lembro certinho que no aniversário de 1 ano do meu filho, no final do dia, depois que eu coloquei ele para dormir, eu pedi um tempo para ficar sozinha e eu fui num cantinho da casa, fiquei olhando para o céu e eu olhei fotos do meu parto, olhei fotos do decorrer do ano e eu senti de novo uma coisa muito grande de alívio. Foi uma sensação de, nossa, eu tô saindo da neblina agora. E realmente parece que foi um marco, aquele 1 ano dele. E aí foi muito interessante, porque então o ano de 2024, ele não veio agora ainda de uma forma leve e tranquila, mas ele começou a vir com um pouco mais de clareza. E parece que todas as coisas que eu tive de dificuldades em 2023, elas começaram a se tornar claras em 2024. E eu lembro que no ano de 2023, enquanto eu estava passando por tudo aquilo, eu lembrava muito daquela frase do Saramago, que é necessário sair da ilha para ver a ilha. E eu pensava muito nisso, que eu falava, eu tô aqui vivendo tudo isso e eu não tô enxergando o porquê. Mas eu tenho certeza que dali um tempo eu vou olhar para trás
e tudo isso vai se tornar claro. E foi assim que as coisas foram acontecendo em 2024, em que parece que eu conseguia definir, identificar e nomear todas as coisas que estavam ali acontecendo. E foi quando eu comecei a perceber todas as feridas da criança interior que eu ainda carregava e que vieram com muita força na minha maternidade. Sensações e emoções que eu achava que eu tinha deixado para trás, mas que todas voltaram durante o meu primeiro ano da maternidade. Então, mágoas, culpa, todas essas coisas vieram com muita força naquele primeiro ano e eu não sabia exatamente o porquê. E aí, depois que eu comecei a identificar que eram todas coisas que eu carregava ali da minha vida e que elas só estavam vindo à tona naquele período em que a gente se sente tão vulnerável e tão aberto para tudo isso. 2024 foi então de novo não necessariamente um ano fácil, mas um ano de verdade, um ano de começar a enxergar as coisas com clareza, das névoas se dissipando. E aí no meu aniversário de 2024 para 2025, ano passado, eu também senti de novo aquela sensação de que as coisas vão começar a mudar agora. E os caminhos vão começar a se tornar claros. Ainda não sei exatamente como, mas eu tô sentindo que as coisas vão se tornar claras. E realmente, 2025 foi então um ano que eu chamaria da transformação, da volta. E, lógico, ainda foi um ano com todas as suas dificuldades, seus desafios, e como são todos os anos, afinal de contas, porque estamos aqui é para isso mesmo, é disso que é feita a nossa vida. Mas foi um ano em que eu realmente comecei a voltar para mim. E eu comecei a voltar a me conectar com a minha espiritualidade e com a minha intuição, que tinham ficado bastante de lado durante esses 2 anos. E, na verdade, em novembro de 2024, eu fui para a Índia. Depois de muitos anos, a última vez que eu tinha ido para a Índia tinha sido em 2019. Então, eu fiquei 6 anos sem ir, por causa da pandemia e de todas as coisas que foram acontecendo. E quando eu cheguei lá, eu fiquei 2 semanas na Índia, e foi um período marcante, em que eu consegui me recarregar não somente fisicamente, porque isso também aconteceu, porque afinal de contas eu estava lá sozinha por 2 semanas, então eu voltei a dormir, eu tive 2 semanas em que eu realmente dormi, mas não só isso. Eu tive ali 2 semanas em que eu voltei para minha prática de meditação com força, com constância e com qualidade. Eu tive 2 semanas em que eu estava nutrida, espiritualmente falando, energeticamente falando, com pessoas me orientando, me iluminando. E aquilo, sem dúvida, foi o que me trouxe a energia que eu precisava para então passar por esse novo processo. Então 2025 chegou com essa força, em que eu consegui, sentindo de novo a minha intuição, consegui me ouvir novamente, ouvir as verdades que saem de dentro de mim, conseguindo de novo entender, voltar para as minhas práticas, para os meus momentos, e aquilo me recarrega e me nutre mais do que qualquer coisa. Então, voltar para isso fez toda a diferença. E foi quando então os meus caminhos de propósito começaram a aparecer. Foi muito interessante, porque então eu passei o primeiro semestre ainda um pouco sem saber o que fazer. A gente ainda estava meio num processo se iríamos continuar ou não na China e tudo mais. E eu não sabia direito nem se eu ia realizar o retiro de mulheres que eu tenho organizado. Eu já tinha feito um em 2024, na verdade. E aí agora em 2025 eu tava, não sei se eu vou fazer isso ou não. E em abril, do nada, eu falei, não, eu preciso fazer. E eu farei. Então comecei a organizar tudo, organizei. Lógico que ainda com aquela leve insegurança, com aquele leve medo de será que vai dar certo? Será que as pessoas vão vir? O que vai acontecer? As 12 mulheres incríveis apareceram para o retiro e passaram um final de semana comigo ali. E eu sei que eu estava ali para elas. Eu estava trabalhando ali com amor e com muita dedicação, porque eu realmente faço isso do fundo do meu coração. Mas o que elas nem imaginam foi o tanto que elas me deram durante esses dias. E eu saí do retiro daquele dia tendo a certeza de que era isso que eu precisava fazer.
eu saí com uma clareza que eu não tinha há anos. E eu falei, é isso que eu preciso continuar fazendo, é esse o meu caminho e é assim que ele vai seguir. E o Mata Yoga, que na verdade é um projeto que eu já tinha iniciado enquanto eu estava grávida, inclusive, e a princípio eu organizei ele na minha cabeça seria um projeto para mães, mas que ele estava ali no meio da névoa, entende? Então eu comecei um pouquinho ali, um pouco ali, mas ainda sem clareza. E agora, com toda a clareza que eu tenho ali, o Mata Yoga ressurgiu mesmo. Ele ressurgiu com toda a força e com toda a potência que ele tem. Eu falei, é esse o projeto e é isso que eu quero entregar para o mundo, é isso que eu quero devolver para o mundo, porque eu acredito que cada um pode dar aqui para o mundo aquilo que consegue fazer. E o que eu posso fazer pelo mundo é isso. É tentar trazer para quem está comigo um pouquinho mais de clareza, um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de respiro, um pouco mais de olhar para si próprio. Eu acredito profundamente, eu sempre falo isso, que a diferença que a gente faz no mundo precisa começar da gente. E que se cada um de nós se olhar um pouquinho mais, se cuidar um pouquinho mais, as outras pessoas que estão em volta também vão aprender e também vão fazer isso. E a verdade é que se todo mundo fizer isso, o nosso mundo vai ser um mundo muito melhor. Se todo mundo se olhar com um pouquinho mais de amor, o nosso mundo seria um mundo muito melhor. E todo esse propósito se tornou tão claro para mim agora em 2025, e aí foi quando as coisas foram, eu fui criando e as coisas foram surgindo e foram tomando formas ali na minha frente. E o que eu fui sentindo foi expansão e potência. E hoje eu sinto uma potência que eu não sentia antes de ser mãe. Uma potência que eu tenho certeza que veio da maternidade, que veio da transformação, que veio do portal que eu atravessei nesses últimos anos. Mas como toda transformação, nada acontece da noite para o dia. Tudo é um processo, tudo é uma jornada e tudo acontece no seu tempo certo e do jeito certo. E para 2026 agora, eu só tenho certeza que o caminho vai continuar se abrindo. E eu não tenho certeza exatamente para onde ele vai me levar, inclusive geograficamente, porque a verdade é que eu já mudei tanto nos últimos anos, porque não mudar mais um pouco, pode ser que aconteça. Mas mais do que isso, eu não tenho mesmo nenhuma certeza, não tem como a gente saber o que o ano aguarda para nós, o que ele vai trazer para nós. Mas o que eu sei é que eu sinto confiança e certeza de que o caminho se abre enquanto nós caminhamos. Enquanto a gente estiver andando, a gente vai enxergando e ele vai se abrindo e as coisas vão clareando e iluminando. E eu só tenho mesmo a agradecer pela confiança de quem está comigo a todo momento e pedir para você também continuar comigo. Se isso te tocou, se isso faz sentido para você, segue aqui. Se inscreve, ativa as notificações, fica aqui comigo e vai acompanhando o meu trabalho, porque em 2026 o Mata Yoga vai trazer muitas coisas para vocês. Obrigada por estarem comigo. Tchim, tchim.